Hoje nós começamos uma série de mensagens que eu acho que vai abençoar muito a nossa vida como cristãos, como pessoas. Uma série que eu já estou me preparando já há alguns anos, porque o meu desejo é pregar no livro de Atos inteiro. Fiz isso em 2018, no começo. Então nós fizemos uma série de mensagens que se chamou O Povo do Caminho. E nessa série de mensagens a gente enfatizou um aspecto da igreja primitiva, que a igreja primitiva não tinha nome. Ela não tinha o nome de igreja batista, comunidade. O povo da cidade de Jerusalém é que chamava os cristãos de o povo do caminho, os do caminho. Era assim que eles eram conhecidos. Os cristãos eram conhecidos assim. Era como se fosse uma seita ou um grupo dentro do judaísmo. A igreja cristã começou exatamente assim. E em Atos dos Apóstolos, de 1 a 8, eu entendi e entendo até hoje que é o momento em que a igreja se estabelece. Ela vai lançar as suas bases, lançar os seus modelos, né, que ela vai seguir durante toda a sua história, desses 2000 anos. E aí eu fiquei pensando, bom, agora temos que continuar, né? E na minha cabeça tem mais dois períodos importantes no livro de Atos. O primeiro começa com esse estudo que faremos aqui nesse mês de outubro, que são os capítulos de 9 a 15, quando a igreja se abre para o mundo, quando ela começa a sair de Jerusalém para alcançar o mundo. Depois vai começar, no capítulo 16, uma nova etapa, que vai até o capítulo 28, que trata da igreja já consolidada no mundo. Os irmãos seguindo sua vida, cada igreja, cada comunidade, cada grupo, seguindo o seu modelo, a sua estrutura, sem nenhuma regra rígida. Então, nós vamos, nesse mês de outubro, estudar, refletir, pensar, meditar no que esta igreja fez para sair das suas quatro paredes para poder alcançar o mundo. O que aconteceu? Como é que isso se deu? Há muitos teólogos que falam que se deu através da perseguição. E foi preciso que a igreja fosse perseguida para que ela pudesse sair. Eu quero dizer para os irmãos que não penso desta forma. A perseguição foi real. A perseguição espalhou cristãos pelo mundo todo. Tanto é que quando os missionários iam nas cidades, encontravam comunidades de cristãos que vieram de Jerusalém como consequência da perseguição. E se você não pensa assim, Irene, você pensa o quê? Eu penso que Deus tinha um plano. Que nada disso aconteceu sem um projeto divino. Nada disso aconteceu sem o projeto divino. Vai chegar lá, tá, gente? Tá faltando aqui, mas vai chegar lá. Fica tranquilo aí que vai chegar lá. É que eu estou me organizando aqui, mas para vocês ficarem calminhos, eu vou colocar aqui já de uma vez a nossa apresentação. Eu estava gostando de me ver aqui na tela, estava tão bonitinho. Tiraram a minha alegria. Muito bem, gente. O que eu estava falando mesmo? Sim. Eu entendo que Deus tinha um plano. Esse plano incluía alcançar o mundo todo. Mas como Deus iria fazer isso com uma igreja fechada em si mesma? Com uma igreja que estava preocupada com seus costumes? Uma igreja preocupada com a sua história? Com suas tradições judaicas? Que era assim a igreja primitiva de Jerusalém. Uma igreja que queria ser uma continuidade do judaísmo, só que com Cristo.
E esse não foi o projeto de Deus, não era esse. O projeto de Deus era uma igreja que alcançasse a todas as pessoas, em todo o mundo, sem distinção alguma. Obrigado. Sem distinção alguma, que as pessoas pudessem serem alcançadas pelo fato de elas serem humanas, amadas por Deus. Independente de nacionalidade, etnia. A palavra etnia aparece de forma muito forte nessa fase. Independente de gênero, classe social, em que as pessoas fossem alcançadas pelo fato de serem amadas por Deus. Era isso que era o projeto de Deus. E como fazer isso? Só mudando a cabeça das pessoas. E nós vamos ver nesta série de 9 a 15 vários processos de mudança que a igreja primitiva de Jerusalém teve que passar. Então, a nossa série ela vai ser uma série bem diferente das outras que já fizemos aqui neste ano. Em vez de ser uma série marcada por sermões temáticos, nós vamos fazer exposição bíblica, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Sermão que o pastor Irênio gosta de pregar é sermão expositivo. É pegar a Bíblia, a gente esmiuçar o texto bíblico, fazer exegese mesmo, elaborar uma investigação do texto. É a gente fazer a busca através da leitura do livro, uma Bíblia aberta, a gente poder fazer isso. Então essa série vai ser bastante interessante. Nós vamos até o final do mês de outubro, pensando nesta igreja que precisa sair da sua comodidade, sair dos seus conflitos, sair da sua condição para poder alcançar o mundo, que é esse o objetivo do Senhor. Então, o primeiro ponto dessa série é essa abertura. Como Deus começa a traçar a execução do seu plano através da sua igreja. E nós vamos examinar o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E o tema da mensagem é o caminho para dentro do mundo. Então é o primeiro passo para que a igreja saia do seu lugar para poder ir ao mundo. Nós vamos ver aqui muitas coisas. E uma das coisas mais importantes é a conversão do apóstolo Paulo, que é um momento chave para esse projeto de Deus. O projeto de Deus só daria certo se alguém de fora viesse. Se ele trouxesse alguém preparado, vocacionado para isso. Porque aqueles irmãos que estavam na igreja, olha, podia até ser, mas o processo de mudança levaria muito tempo e seria muito doloroso. Então era preciso que alguém viesse de fora para poder fazer a mudança. Eu escolhi um texto para a gente pensar aqui sobre essa guinada da igreja, do plano de Deus para a igreja, para que ela deixe de olhar para si mesma e passe a olhar para o mundo. Atos 9, 15, que é o texto que começamos o culto, né? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Amém? Esse é o texto só para a gente dizer se tem aqui algum dedo de Deus nisso. Sim, Deus tem alguém preparado para fazer a obra dele acontecer no mundo. Eu penso na nossa igreja, viu, irmãos? Nós precisamos nos tornar uma igreja exponencial. Mas para que isso aconteça, Deus tem planos para isso? Tem. Deus tem planos para a nossa igreja. Mas Deus está preparando alguém para que isso aconteça. Amém? Vocês concordam com isso? Eu creio nisso. A gente precisa estar juntos. Havia um professor de um seminário
nos Estados Unidos, há muitos anos, década de 1980, sabe que eu sou meio que jurássico, né, para certas coisas do Evangelho, né? Havia no seminário Fuller, em Pasadena, Texas, um grupo de estudos bastante avançado sobre crescimento de igreja. Esse era o tema deles. E eu fiz cursos com eles, né, com vários dos pastores que foram lá se especializar. Eles tinham uma estratégia, um modelo para poder fazer pesquisa na igreja, para a igreja sair da sua comodidade e se tornar uma igreja que cresce. Era um negócio bem complexo, né? E eu gostava daquilo. Me lembro de um amigo que era também amigo da Solange, e ele me ensinou muita coisa. Eu comprei livros, eu tinha a apostila, tinha uma massa, ele chamava de maçaroca, né? Era uma pasta dessa grossura, assim, que a gente trazia aquela maçaroca para casa e tinha as planilhas, tinha os questionários. Era uma coisa interessante. E um dos líderes desse grupo dizia o seguinte: toda igreja pode crescer. Ela só precisa fazer uma coisa: manter-se firme no lugar onde Deus a plantou. Somos nós aqui. Está demorando, não está, irmãos? Mas ele diz, toda igreja tem o seu momento de crescimento. E chega aquele momento em que, quando Deus intervém e traz aquela figura, aquele elemento, aquela pessoa, ou até mesmo aquela situação, que faz com que a igreja alcance o seu crescimento máximo. Então, para que isso aconteça, só basta uma coisa: a gente se manter fiel no lugar onde o Senhor nos plantou, fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça, fazendo a nossa parte, porque a parte de Deus, Ele já está trabalhando, Ele tem planos, Ele está elaborando. E era isso que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava enfrentando problemas, aquela coisa difícil, né? Tinha crises internas, crises externas, tinha preconceito contra a igreja, tinha a igreja preconceito com estrangeiros. Enfim, era uma coisa, mas era aquele momento em que Deus estava trabalhando para fazer com que a sua obra acontecesse no mundo. Por isso, meus irmãos, eu entendo que a conversão de Saulo, no caso, o nosso apóstolo Paulo, né, que na época em que ele se converteu era conhecido como Saulo de Tarso, é um marco fundamental na guinada da igreja primitiva em sua missão para dentro do mundo. Quando que a igreja primitiva deu essa guinada? Na conversão do apóstolo Paulo, ou o Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Saulo era uma figura emblemática para o judaísmo. Inclusive, tem um estudioso, se não me engano, o nome dele é Paul Johnson, é um estudioso do judaísmo. E ele chama o Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo, de uma das figuras mais importantes do judaísmo em sua época. Ele chegava a ter tanta importância quanto o sumo sacerdote. Porque olha quantos títulos ele tinha. Ele era funcionário do Sinédrio. Ele tinha um trabalho jurídico. Ele talvez fosse um daqueles procuradores de justiça que cumpriam ordens judiciais. Ele tinha um cargo alto dentro do Sinédrio. Ele era uma pessoa que cumpria os mandados judiciais contra aquilo que ameaçava os costumes e as tradições judaicas. Porque o Sinédrio ele tinha uma função limitada. Ele não agia em todas as coisas da sociedade judaica, porque os judeus estavam dominados pelos romanos. Mas os romanos permitiam que os judeus cuidassem da sua fé,
das suas tradições, da sua cultura. Então, tudo aquilo que ameaçava a tradição, a cultura, os costumes judaicos, o Saulo era a pessoa autorizada pelo Sinédrio para ir lá e perseguir. E os cristãos eram essa maior ameaça. Saulo era também um profundo conhecedor da filosofia e da literatura greco-romana. Ele era um estudioso da literatura greco-romana. Ele foi ensinado aos pés de um dos maiores filósofos judeus da sua época, chamado de Gamaliel. Tem um texto lá em Atos capítulo 5 ou 6, se não me engano, que Gamaliel é consultado pela sua sabedoria para poder ajudar os judeus a se decidirem sobre os cristãos. Gamaliel era um filósofo. Que bacana, né? Não sei que só filósofo é coisa para o mundo, né? É para gente que teme ao Senhor também. Filosofia é um campo de saber muito importante para nós que exercitamos a fé. Claro que ela não substitui de forma alguma a nossa espiritualidade. Ela não compete, mas também não substitui. Saulo também fazia parte do partido dos fariseus, os Hassidins. A gente hoje chama fariseu como se fosse um nome feio, né? Mas olha, gente, fariseu, para aquela época, era um homem de bem. Era uma pessoa honrada. Para fazer parte do partido dos fariseus, tinha que ser uma pessoa honesta, uma pessoa consagrada, temente a Deus. E Saulo era do grupo dos fariseus. E um dos mais importantes, porque quando ele ia para as cidades, logo o pessoal o identificava, os judeus os identificavam e dava a cátedra para ele poder falar nas sinagogas. Ele tinha a função de orador dentro das sinagogas, dada a sabedoria que ele tinha nas escrituras, nas tradições judaicas, no Talmud, que era o livro das leis, porque ele trabalhava com isso. Ainda mais uma outra coisa importante da vida desse homem que era fundamental. Ele era um cidadão romano, apesar de ser judeu. Raro, né? Até mais à frente ele vai ter uma conversa, se não me engano, com o rei Agripa, alguma coisa assim, e ele se apresenta como cidadão romano. Você diz, peraí, como é que você conseguiu a cidadania romana? Nós temos que pagar um grande dinheiro, fortunas, para conseguir esse título. Como é que você conseguiu? Aí disse, não, eu sou cidadão romano de nascimento. Ele tinha nascido na cidade de Tarso. Tarso fica na região sul da Turquia, hoje, a antiga Ásia Menor. Uma importante cidade, que tinha um grande centro acadêmico. Uma cidade importantíssima para o comércio, para as rotas de Roma com o Oriente. Esse homem era extraordinário. Só que ele tinha um problema. Saulo se tornou o mais temido dos perseguidores contra os cristãos. Ele era um sujeito perverso. Se vocês olharem no capítulo 22, verso de 4 a 16, e no capítulo 26, do verso 9 a 18, vai encontrar o que ele fazia. Olha, eu fazia isso, eu entrava nas casas, eu arrastava os cristãos, eu prendia os cristãos, eu levava para a cadeia, eu sentenciava a ordem de julgamento e quando eram condenados, eu mesmo executava a tarefa e ainda recolhia a roupa deles para poder espalhar. Por isso que na morte de Estevão, né, as pessoas que apedrejam Estevão como ordem judicial, Estevão foi apedrejado como sentença sumária contra ele, por ele blasfemar contra o templo. E aí tiraram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, que acompanhava tudo. Porque essa
Esse era o seu trabalho. Era isso que ele fazia. Ele acompanhava os cristãos perseguidos, desde o ato de prisão até a execução sumária. Ele era temido. Todo mundo tinha medo dele. E a igreja, ela havia se consolidado naquele momento como uma realidade incômoda para o judaísmo. A presença dos cristãos ali era um incômodo muito grande para aquela igreja. E Saulo é a expressão desse sentimento do incômodo. É ele quem levou ao extremo esse incômodo, esse mal-estar do judaísmo contra os cristãos na cidade de Jerusalém. Compreensível? Claro que é compreensível, perfeitamente compreensível. Não aceitável, mas compreensível. O judaísmo sentia-se ameaçado. Havia um mal-estar por causa da presença do cristianismo, sim. Só que isso não ficou desconhecido de Deus. Deus não deixou de levar isso em consideração. Vejam como é que era o sentimento do apóstolo Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele não só tinha um mal-estar, ele levava esse mal-estar à beira do ódio, à beira do preconceito, da intolerância. A intolerância levou a Saulo a pedir permissão para que pudesse prender homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Dá uma olhadinha no versículo 2 do capítulo 9. É isso que Lucas está registrando. Ele pede permissão para perseguir os seguidores do caminho, por onde eles achassem. Quero carta branca aqui. Onde eu achar um, não precisa nem acusação, já estou autorizado a levar preso. Olha que situação, devia ser muito difícil. Por isso que a conversão de Saulo se transforma num momento significativo para a igreja. É um marco. A igreja, quando vê aquilo, diz, meu Deus, Deus está agindo. Deus está fazendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. É claro que a conversão de Saulo ela é revestida de um simbolismo, né? Saulo, com seus soldados, com seus auxiliares, seguindo a estrada no caminho de Damasco, e aí então uma grande luz o alcança e uma voz o chama. Essa grande luz foi de tal impacto que ele e seus auxiliares caíram ao chão. E a voz, então, era ouvida com clareza. Eu coloquei um versículo aqui para a gente ver. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Não é aquela frase maravilhosa. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está fazendo isso, rapaz? Você é um homem temente a Deus, você tem valores, você tem virtudes que são importantes para a humanidade. Você tem valores humanos inigualáveis. Por que você está se entregando ao ódio, à intolerância? Por que você está fazendo isso? Por que você persegue aquilo que diz respeito ao amor de Deus às criaturas humanas? E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus. A quem você persegue? Você não está perseguindo o cristão. Você está perseguindo Jesus. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu não sei por que nos livros de história infantil sempre aparece Saulo caindo do cavalo, né? Não é assim? Você lembra disso? Tia Valéria fez isso, né? Tatiana, vou voltar aqui para ouvir, né? Mas, assim, a história do cavalo não tem nada a ver, né? Gente, Saulo não caiu do cavalo. Ele ficou extasiado e caiu por causa
do vislumbre da luz. Ele caiu, devia estar andando, não sei se estava andando, a cavalo, a Bíblia não disse em que ele estava andando. Se estava a pé, se estava em pé, se estava na carruagem, né? Podia estar numa carruagem, quem sabe, ele era um oficial, né? Devia ter uma carruagem levando ele. Ele pode ter caído da carruagem. Com certeza não foi do cavalo, tá, gente? Então apaga essa imagem da infância, né? Não vai sair daqui traumatizado, viu? Saulo não caiu do cavalo. Ele caiu, foi por terra. Como é que foi isso? Ninguém sabe. Não sabe como é que foi um tombo, se foi uma queda, ou se foi alguém se prostrando. Pode ser. Alguém que vai ao som. Alguém que se prostra. Pode ser? Pode. Não há. Lucas não registra esse detalhe. Então, essa conversão é de uma experiência extraordinária. Porque é a conversão daquele que viria se tornar o apóstolo dos gentios. Aquele que iria levar o evangelho às gentes, aos estrangeiros, aos que não eram judeus. A conversão dele está associada diretamente ao chamado dele, porque o Senhor precisou intervir na história da vida dele, trazê-lo a uma mudança de vida para que ele se tornasse o seu instrumento para ajudar a igreja a se tornar uma agência aberta para o mundo. Então tem uma vocação, tem um chamado. Essa é a palavra, né, que ele vai dar já no seu julgamento, lá na frente, capítulo 26. Ele relembra esse episódio, está repetido 3 vezes no livro de Atos. A história da conversão de Saulo está repetida 3 vezes no livro de Atos. Então ele diz assim, eu lhe apareci, a voz dizendo para ele, né, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Há uma coisa interessante, porque a palavra gentil, a partir da experiência de Saulo, começa a ganhar um outro significado. O que é ser um gentil? Gentil, gente, é uma palavra que ela é de origem latina. Ela não está no grego assim. No grego está etnia. Etnê. Etnia a gente sabe o que é, né? É aquela coisa da originalidade, da origem dos povos. Tem a ver com cultura. Tem a ver com uma cultura diferente daquela da que eu faço parte. Eu tenho minha etnia e cada um tem a sua etnia. Somos todos brasileiros, né? Nossa etnia. Mas tem a etnia dos povos originários, a etnia dos povos africanos, a etnia dos povos europeus, né? Então tem as etnias. E o judeu olhava as pessoas que não tinham a mesma cultura como outras etnias. Então a palavra gentil, que é uma tradução do grego etnia, etnê, se refere então a esses grupos que não são judeus. Então são esses aí. Agora, nós não vamos olhar para os gentios com preconceito, mas vamos olhar como povos a serem alcançados. A partir da conversão de Saulo, a ideia de gentio tem a ver com o alcance daquele que faz parte do mundo, a humanidade toda, dentro da sua cultura, dentro da sua experiência de vida. Eu fiz um levantamento aqui, né? A palavra gentil, ela tem a ver com isso. Exatamente foi usada como tradução de etnia,
porque a palavra gentil vem de gens. Gens quer dizer origem, são os povos originários. Para deixar bem claro que o evangelho será levado aos povos dentro da sua cultura, dentro da sua experiência cultural. Cada um, assim como o judeu recebeu Jesus dentro da sua cultura, os gregos também vão receber, os romanos vão receber, os etíopes vão receber, os da Eritreia vão receber, os da Síria vão receber da mesma forma, e assim daí por diante. Olha que coisa interessante. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Você não vai ser pregador só para judeu. Você vai ser pregador do mundo para todas as pessoas. Ser apóstolo dos gentios não é só ser pregador para incrédulo, é ser pregador para a gente. É ser pregador para o ser humano, para alcançar as pessoas na condição onde elas se encontram. Veja algumas marcas importantes dessa conversão de Saulo, que também é a sua vocação. A primeira marca é que Saulo precisou experimentar uma mudança de mentalidade. A primeira coisa que teve que acontecer na cabeça dele. Ele que olhava Jesus como uma ameaça, agora ele precisava ver como um aliado, como alguém que o amava, alguém que o incluía nos seus planos, alguém que contava com ele. Eu acredito que Saulo tivesse um conhecimento muito amplo de Jesus, porque era aquela situação ali. Ele talvez tenha sido até uma testemunha ocular de Jesus, mas Jesus teve que se aparecer a ele, através da voz, para dizer para ele: você está me perseguindo por quê? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu fiz? Você sabe porque eu fui crucificado? Então muda a sua mentalidade, porque eu não vim para te destruir, mas para transformar o mundo, para salvar o mundo. A conversão de Saulo não foi uma experiência emocional. Eu agora sou um cristão. Não. A conversão de Saulo foi o despertar para uma nova vida. Segunda coisa importante é que Saulo precisou ser instruído pela igreja para se tornar um discípulo de Jesus. Saulo era um entendido, né? O cara era doutor em filosofia, pós-doutor em teologia, né? Era especialista em direito, o cara era bom. Mas quanto a seguir Jesus, tem que aprender, tem que sentar no banco da igreja para poder aprender com os irmãos da fé. É assim que a gente aprende, gente. Mas eu tenho título, eu tenho... Não, tem que chegar junto aqui, gente. Aprender a ser discípulo de Jesus só se aprende de um jeito. É junto, é caminhando junto, é sentando ao lado, é examinando a Escritura, é compartilhando experiência. É assim que a gente aprende a seguir Jesus. Seguir Jesus não se aprende num seminário, numa instituição. Seguir Jesus se aprende caminhando ao lado do povo de Deus. É assim que a gente aprende. Embora a sua experiência de encontro com Jesus tenha se dado em meio a sinais sobrenaturais. Olha como é que foi minha conversão. Quem se converteu assim como Paulo? Ou como Saulo? Foi assim com você, da igreja? Você nem caiu do cavalo, né? Não foi assim com a gente. Eu não me converti assim. Então poderia parecer que Saulo fosse uma pessoa especial. Não precisava, não, isso aí não foi nem discussão. Pela experiência que teve, né? Apareceu até luz, não sei o quê. Isso não faz de ninguém um discípulo de Jesus. Havia um chamado ali. Havia algo forte que precisava impactar a vida de Saulo. Mas isso não fazia dele um discípulo de Jesus. Ele precisava caminhar com o povo de Deus. E em terceiro lugar, uma outra marca que eu acho muito importante é que a igreja o apoiou. A igreja se dedicou. Olha, o povo teve medo, viu, gente?
Imagina o perseguidor entrando aqui para... Se lascou. Olha, deixa eu mandar um zap aqui para minha filha, meu filho, adeus. Estou partindo dessa para uma melhor. Eu imagino o que seria isso. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O homem que era ontem estava furioso, espumando de ódio, agora está aqui sentado com a gente. Como é que é isso? Eu imagino que a marca disso na vida da igreja foi tão grande, que isso levou também os irmãos a mudarem sua maneira de pensar. E isso ajudou tanto a igreja quanto o apóstolo, quanto Saulo, né, a buscarem mais crescimento pessoal. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, a maior expressão da transformação da vida de Saulo vai ser a adoção do novo nome. O Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. Eu preguei uma mensagem sobre isso há muito tempo atrás, porque eu acho que essa mudança tem um detalhe assim muito curioso, né? Não foi na nossa igreja, foi muitos anos atrás mesmo. Né? Não vou dizer, já falei de 30 anos, não sei o quê, eu não vou falar aqui quanto tempo tem. Eu lembro o tempo da mensagem, é de grande a pequeno pelo poder de Deus. Era o tema da mensagem. De grande a pequeno pelo poder de Deus. Porque a palavra Saulo, ela tem origem hebraica. Lembra o nome do rei Saul? Lembra do Saul, né? Da história bíblica. Saul quer dizer o desejado, o grande, aquele que era o almejado, sonhado, né? E Paulo é uma versão grega do nome. Quer dizer, muda uma letrinha, inclusive na língua grega, mas não só isso, porque Paulo, em grego, quer dizer pequeno. Dizem as más línguas que Saul talvez fosse um homem carequinha de baixa estatura. Não tenho certeza, mas atribuem a esse nome, o baixinho, né? Mas é Paulo o Pequeno. Se ele era isso, eu não sei, né? Quando chegar no céu, a gente tira essa dúvida, né? É uma das dúvidas que eu vou tirar. A palavra Paulo quer dizer pequeno. Mas há uma outra marca dessa conversão que é importante para a vida da igreja. Para essa mudança de mentalidade, duas pessoas foram fundamentais. A primeira é a figura de Ananias, que precisou se converter para entender que Deus é capaz de mudar o coração de um perverso como Saulo. Foi preciso que Ananias se sensibilizasse e entendesse que o poder de Deus é suficiente para transformar alguém como Saulo. Transformar uma vida. Mas a segunda figura é a figura de Barnabé. Ele aparece também no texto, né? Aí você vai encontrar no verso 27, Barnabé já se apresentando para poder conduzir Saulo à convivência com a liderança da igreja, com os apóstolos. Ele teve coragem. Aliás, a palavra Barnabé quer dizer encorajador. Ontem uma mensagem sobre ele. O encorajador teve coragem de dizer, vamos acolher o nosso irmão, vamos abraçar o nosso irmão Saulo. Ele agora é uma nova criatura. O poder de Deus habita nele. Não fosse Ananias, não fosse Barnabé, eu acredito que isso seria muito difícil ele ser acolhido por causa do preconceito. Saulo, então, se torna uma grande testemunha do poder de Deus em transformar uma vida. Ele era a própria mensagem ambulante.
Ele dizendo que pela cultura vastíssima que ele tinha, do conhecimento de mundo que ele tinha, ele era o exemplo vivo do que o poder de Deus pode fazer na vida de alguém. Saulo tornou-se uma grande testemunha da obra transformadora de Jesus desde o começo da sua caminhada cristã. Em Damasco, ele já testemunhava, e em Jerusalém continuou testemunhando, mas os judeus não gostaram, eles tiveram que recolher um pouquinho o querido Saulo. Eu tenho para mim, meus irmãos, que uma igreja, para que ela se coloque a caminho, não uma igreja estacionada no lugar, mas uma igreja peregrina, uma igreja que assume a sua tarefa de fazer essa jornada para dentro do mundo. Ela precisa se importar com o sofrimento das pessoas. Esta é a marca que vai começar a incomodar a igreja. A igreja vai começar a perceber de que para que ela possa ser relevante no mundo, ela precisa voltar os seus olhos para outras pessoas, principalmente as pessoas que estão vivendo suas aflições. A igreja, ela, para que pudesse exercer a sua missão para dentro do mundo, ela precisava se transformar numa comunidade de pessoas que acolhe a todo mundo. Quer ser uma igreja que se abre para o mundo, que está em caminho para o mundo, que caminha junto com o mundo, que faz a sua missão, seja uma comunidade acolhedora de todas as pessoas, independente de quem elas sejam. O capítulo 9 deixa para a gente algumas marcas importantes. Ações de uma igreja que se põe a caminho. E a experiência do apóstolo Paulo é a marca significante para isso. Observe algumas coisas que acontecem no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que fazem com que essa igreja, após a conversão de Saulo, comece a ganhar um novo significado. Primeiro, é preciso que a gente experimente a prática da liberdade. Nós precisamos aprender a fazer isso. Uma igreja precisa aprender a deixar as pessoas andarem livremente. Há muitas pessoas que chamam religião de freio, né? Controle. Gosto não. Religião é libertação. Principalmente a religião cristã. Se as religiões exercem esse tipo de controle, ok, pode ser, né? Tem muitos estudiosos que falam sobre isso. Mas a religião cristã, ela é uma experiência de libertação. Paulo diz que nós fomos chamados para a liberdade. Nós não fomos chamados para uma escravidão, uma vida de regras e de coisas a serem feitas. Não são as coisas que fazemos que nos tornam cristãos, mas é o nosso compromisso de experiência de Deus que fazem diferença na nossa vida. É importante a gente entender que a igreja que se põe a caminho no seu cumprimento da missão precisa ser uma comunidade que proclama liberdade. Ela está no mundo para libertar os oprimidos, seja de qualquer natureza. Saulo era o exemplo de uma pessoa oprimida. É interessante que Lucas registra assim. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade. Ele era um homem livre.
liberto de tudo que lhe oprimia, pregando corajosamente em nome do Senhor. A segunda coisa que marca uma igreja que cumpre missão no mundo, que é uma igreja que caminha no mundo, é uma igreja que se importa com as dores dos excluídos. No capítulo 9, logo depois da narrativa da conversão de Saulo, vai até o versículo 20, do versículo 21 em diante, nós vamos encontrar alguns relatos que são importantes, principalmente sobre a figura do apóstolo Pedro, que é outro personagem importante para essa fase da igreja, para a abertura da igreja para o mundo. Vai encontrar Pedro se encontrando com um paralítico chamado Enéas. Enéas era um homem que sofria. E ele então desafia a Enéas para que ele se liberte daquela opressão que estava sobre ele e ministra cura sobre ele. Esse gesto de cura de Enéas, Pedro ministra a cura de Enéas, é um sinal de que a igreja se importa com aquelas pessoas que estão excluídas da vida social. Uma pessoa portadora de deficiência era uma pessoa excluída. Uma pessoa com deficiência era uma pessoa excluída. Não tinha emprego. Não era respeitada. Nem a família queria saber dela. E Enéas talvez fosse uma dessas pessoas oprimidas. Então, meus irmãos, uma igreja que se põe a caminho do cumprimento da missão se importa com a dor das pessoas com as quais ela convive. Seja da igreja, seja de fora da igreja. E a cura do paralítico Enéas é uma prova disso. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Que bonito, né? Mas a última marca dessa igreja que se põe a caminho é cuidar dos mais pobres. Uma das coisas que a igreja precisa colocar como sua marca para os dias atuais. Importar-se com os mais vulneráveis, com as vítimas das injustiças sociais, com as vítimas da desigualdade social. E a marca dessa igreja que cuida dos mais pobres é através da visita de Pedro a uma cidade vizinha, Lida. Nessa cidade morava uma irmã fantástica. Ela era costureira e fazia vestidos para as mulheres viúvas da cidade. Pedro, quando estava passando por ali, aconteceu de Tabita, conhecida como Dorcas, vir a falecer. E as pessoas da cidade souberam que Pedro estava ali, passando por ali, caminhando por ali, a caminho por ali. E o povo manda chamar a Pedro. Eles colocaram o corpo de Tabita no andar de cima. Ele subiu para o andar de cima. Mandou que todo mundo saísse. E disse para ela. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Interessante, nenhum gesto pirotécnico, né? Nenhuma fantasia, nenhum jogo de cena. Ele se ajoelha humildemente e ora. Volta-se para a mulher morta
e diz: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Uma igreja que se põe a caminho no cumprimento da missão está comprometida com a superação das desigualdades sociais. Quem iria suprir a falta do ministério daquela mulher? Só um milagre poderia fazer a diferença. A ressurreição de Dorcas é uma expressão do cuidado com os mais pobres. Para a gente concluir essa palavra, a igreja ela precisa aprender esses movimentos de sair das suas quatro paredes e se tornar uma igreja que se põe a caminho. A igreja não é isso aqui. Alguém disse que a igreja ela acontece de segunda a sábado. O domingo é o nosso encontro. A igreja é de segunda a sábado. É quando ela se põe a caminho do trabalho, a caminho das histórias das nossas famílias, a caminho das nossas lutas como sociedade, a caminho das nossas conquistas como nação, como povo, enfim. É aí que a igreja se faz presente. É a igreja que estava a caminho. E diz esse texto que nessa época em que Saulo se converte e a mentalidade muda, e que a igreja se abre para outras possibilidades de acolhida, de ministério, de cuidado com o outro, essa igreja experimentava paz. Verso 31 diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. A igreja que era perseguida, a igreja que sofria, a igreja que era humilhada, intolerada, ela passava um momento de paz. E porque ela tinha paz, ela se edificava. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém, gente? Que realidade bonita, né? Eu quero isso para a nossa igreja. Estou pedindo muito? Não, né? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Não é pedir muito. Amém? Podemos ter isso, né? Essa paz que enche o nosso coração. Vamos orar? Eu quero orar com vocês nesta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta experiência, neste momento, de estar na Tua presença com os nossos irmãos e irmãs aqui, meditando na Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática em nossa vida estas lições que aprendemos aqui. Queremos ser uma igreja que cresce, uma igreja que é capacitada pelo Teu Espírito para fazer a Tua obra. Olha para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegando assim ao final da nossa mensagem, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão e teremos a nossa ceia do Senhor, ok? Eu quero agradecer às pessoas que estão no YouTube, que nos acompanham até aqui. Continue a seguir as nossas séries de mensagens aqui em nosso canal.